Salve família, aqui quem fala é o Thiago e esse é o canal aí do Torcedor do Timão. Família, vídeo de hoje aí a gente tem um vídeo novo aí, tá ligado família? Então espero que vocês curtam, compartilhem e gostem. Aqueles que gostam do canal, que curtem o nosso desempenho, que curtem nossa resenha, tá ligado família? Peço pra vocês, mano, que se inscrevam, curtam, compartilhem e também, tá ligado mano, se torne membro do canal, o canal tá crescendo. Ajude nós nas nossas metas aí, tá ligado? Meta de 2.000 inscritos e muito mais aí, certo? Beleza família? Tamo junto, obrigado por tudo aí. E depois da vinheta, vídeo. Valeu família, é nóis. Salve, 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 salve família. Começando mais um vídeo aí pro canal pós-jogo. Um videozinho bacaninha, felizão, passando, tá ligado? Passando de fase, mano. Passamos de fase. Eu vou fazer um videozinho aqui bacaninha pra vocês aí, tá ligado? Uma análisezinha aí do jogo aí e da classificação, tá ligado? Eu vou começar fazendo do jogo, mano. Mas antes, se inscrevam, curta, compartilha, ajuda a gente a tá crescendo, evoluindo dentro da plataforma. Vocês sabem quanto que o canal precisa, o canal pequeno, que tem pouca divulgação, pouco acesso e tal. Então, mano, se inscreva, curta, compartilha, ajuda a gente a tá crescendo aí, ajuda a gente aí nas nossas metas aí, meta de 2.000 inscritos. E também aí, tá ligado, mano? Ajuda a gente aí durante as nossas transmissões com o Pix do canal, tá ligado? Que vai estar sempre na tela. E também aí se tornando membro do canal. Você pode estar ajudando a gente aí, certo? É isso, família. Vamos que vamos trocar essa ideia, vamos fazer essa resenha, beleza? Primeiramente, tá ligado, mano? A gente vai falar sobre o nosso Coringão desse segundo jogo, tá ligado, mano? A gente foi com uma vantagem que daria pra gente o direito de jogar pelo empate, tá ligado, mano? Só que, cara, tá ligado? Tipo assim, eu vou falar o jeito que eu penso, mano. Se a gente joga pelo empate, a gente fica muito tempo lá recuado, a gente chama os caras pra jogar em cima do nosso campo de defesa e a chance da gente errar, tendo uma defesa frágil, como a gente sempre teve, tá ligado, nesses últimos anos, a gente tem uma chance de errar e de jogar fora a vantagem que a gente construiu com muito trabalho no primeiro jogo, tá ligado? Então, mano, tá ligado? A gente foi lá e no começo começamos bem, tá ligado? Apertando e tal, pressionando os caras. E aí, mano, teve um lance de uma agressão do jogador do Palmeiras contra o Martins, tá ligado? Eu vou dar a minha sensação, porque eu vi na transmissão uma situação que eu não gostei, tá ligado? Que é o narrador o tempo inteiro tentar minimizar a agressão. Se é o Fagner que dava um carrinho quando jogava com a camisa do Corinthians, nego falava alto, criticava e tal. Se é o próprio Martinez, que muitas vezes tem esse temperamento e tal. O Charles, eu já vi nego querendo rotular o Charles de cara agressivo. Aí vem o cara, agride o jogador do Corinthians e os caras querem minimizar durante a transmissão inteira. Não, o cara saiu ali meio atordoado até, não sei o que lá e pá. Não, tá ligado, mano? Ele foi lá, deu uma cabeçada no cara, fingiu que sentiu alguma coisa, ficou caído, tá ligado, ali no chão, fingindo. Entendeu? E aí saiu, quando ele saiu, tá ligado, mano? Ele pediu pra voltar porque, mano, tá ligado? O jogador de futebol faz isso, só que ele já tava expulso. E aí a transmissão ficou, por muito tempo, praticamente a transmissão inteira, toda hora, mostrando, tá ligado? E falando, ele está perdoado ali e tal. E mano, tá ligado? O ponto é, o cara agrediu, irmão. O cara agrediu. Tem que ser punido. Foi punido com o vermelho. Acabou, mano. Tá ligado? Acabou. Não tem mais o que falar. Entendeu? Não tem que minimizar. Até porque quando acontece coisas do outro lado, vocês não minimizam. Então acabou, tá ligado, irmão? O jogador do Palmeiras agrediu, o jogador do Corinthians mereceu ser expulso e acabou. Entendeu? Acabou. Mas aí o jogo ficou condicionado e tal. Não interessa, irmão. O destempero deles não interessa a gente. Tá ligado? Não interessa ao Corinthians. Muito se fala e eu cobro, tá ligado? Eu cobro as diretorias do Corinthians a ter um trabalho de psicólogo, tá ligado? Com esse elenco que não é tão ruim quanto todo mundo fala. O elenco do Corinthians não é ruim como todo mundo fala. Já tem uns 3 anos que o Corinthians não tem um elenco tão ruim. E briga para não cair porque é destemperado. Porque muitas vezes não tem psicológico bom, se afeta muito fácil com as derrotas, tá ligado? Isso, eu tô cansado de falar aqui. Então os caras que estão lá do outro lado ganhando, se eles perderam uma, já estão assim, tá ligado? Tem que ser cobrado o trabalho deles. E não vir querer condicionar um erro deles
pra cima do Corinthians, tá ligado? Jogar pra cima dos jogadores do Corinthians, sabe, mano? Não existe isso, mano. Tá ligado? Então eu fiquei muito puto quando eu vi esse bagulho na TV. Eu acho que as emissoras têm que tomar esse cuidado, entendeu? Porque ao invés de serem imparciais, estão sendo parciais, tá ligado? E não estão sendo isentas, tá ligado? Ponto, tá ligado? Esse é um ponto que a gente tem que falar aqui. Aí depois querem falar de influenciador, de caras que tem canal e tudo mais. Não tem moral nenhuma, tá ligado? Tem que ser imparcial, tá ligado? Imparcial. O cara agrediu o Martins, mereceu ser expulso. Já era. Acabou. Condicionou a atuação? Sim, tá ligado? Por quê? Porque o Corinthians, vendo que os caras estavam com um jogador a menos e eles dariam mais espaço pro Corinthians, o Corinthians recuou. Tanto que na transmissão eu reclamei, tá ligado? Durante o jogo eu reclamei. Durante o meu react ali, durante a live ali do meu react, eu reclamei que o Corinthians estava dando espaço para um time que estava com a menos, tá ligado? E o Corinthians deu esse espaço entre as linhas por um período ali até conseguir se organizar e voltar ali a não dar espaço para os caras. Os caras ficaram com a bola por um período pequeno ali, depois o Corinthians começou a recuperar, começou a tirar a bola de novo, começou a ficar mais com a bola, até o momento, tá ligado, mano, que o Corinthians começou a colocar e aproveitar os espaços que tinha tendo um jogador a mais, tá ligado? Numa desses espaços o Memphis sentiu a perna, pediu pra sair, tá ligado? Nessa que ele pediu pra sair, o Corinthians conseguiu encontrar um escanteio. Na cobrança desse escanteio, com o Memphis saindo, até no momento do replay, o Memphis passando e a cobrança de escanteio, o gol do Matheus Bidu, tá ligado? Matheus Bidu dentro da área, limpo, tá ligado, mano? Foi lá, fez o gol, não tem que reclamar. Nego, falta no Everton, tá ligado? Uns minutos antes teve um lance do Hugo na lateral da área, que o Hugo vai dar um soco. O jogador do Palmeiras vai no Hugo e acerta o Hugo erra a bola fica viva ali, tá ligado? O Hugo fora do gol e tal. E aí eu não vi ninguém falando nada. Mas aí quando é o gol do Corinthians, aí nego quer ficar falando, quer caçar alguma maneira de falar que não tava certo, tá ligado? Então, tipo assim, o árbitro teve o critério. Ele não deu lance no Hugo, tá ligado? Não deu lance no Hugo, não deu lance no Everton. Até porque o do Everton foi até menos do que o lance no Hugo, tá ligado? O lance no Hugo, claramente, o Hugo vai pra bola e ele só não chega a bola porque o cara chega nele. O Everton e o Matheus Bidu estavam disputando espaço antes da bola sair. Quando a bola sai, o cara tá parado, irmão. Tá ligado? O cara tá parado. O Bidu tá parado. No lugar onde ele tava antes da bola sair. Então, tipo assim, se o Everton queria sair, ele ia pro outro lado, mano. O Bidu não tem que sair da frente pro Everton ir pra bola. Tá ligado? Então o Everton, ele tinha que ter essa condição, esse entendimento. Ele não teve. Bola veio no meio da área. Acho que foi o Gustavo Henrique que cabeceou pra dentro. E o Bidu conseguiu dominar de direita e finalizar, tá ligado, mano? Finalizou o gol, fez 1x0 Corinthians. E aí já tava, tipo assim, 1x0 pra nós, um jogador a mais, com a vantagem do outro jogo. Os caras tinham que fazer 3 gols pra levar pros pênaltis, tá ligado? Jogando com um a menos e jogando mal. Os caras não estavam jogando bem, tá ligado, mano? Aí o Corinthians vai pro intervalo, tá ligado? Depois disso tem confusão ali e tal. De novo, mano, tá ligado? A gente não podia cair no destempero deles, não caímos no destempero deles e seguimos ali, tá ligado? Aí a gente teve ali, mano, tá ligado? No intervalo, o Abel fez as mexidas que pra mim não entendi, tá ligado, mano? Ele colocou o Flaco Lopes e colocou o Flaco Lopes e o Martinez, tá ligado, mano? Que são caras mais altos pra brigar por bola aérea, tá ligado? E tirou o Facundo Torres e o Vitor Roque, tá ligado, mano? E aí eu não entendi, mas favoreceu nós essas mudanças dele, graças a Deus, ainda bem, tá ligado? E aí a gente já tinha feito uma mexida, né? O Memphis saiu, como eu falei, no primeiro tempo, e o Romero tava lá. O Romero tentando ocupar o espaço, indo pra ponta e tal. O Romero cavou a expulsão no final do segundo tempo. Isso eu vou falar daqui a pouco. No jogo em si, o Romero jogou um pouco mais pra defender, tá ligado, mano? Ele foi pouco efetivo. Eu acho que o Corinthians jogar com o Romero de ponta não funciona. O Romero tem que ser colocado como reserva do Yuri. Ele ser o centroavante reserva do Yuri, tá ligado, mano? No momento que a gente não tiver um Yuri, ou que a gente não tiver o Memphis, mas a gente tiver o posicionamento do Romero ali, igual o posicionamento do Memphis, tá ligado? Não igual o posicionamento de um ponta que pega a lateral, tá ligado? O Romero não é mais esse jogador há muito tempo, tá ligado? Há muito tempo o Romero não faz isso. Não é de hoje, tá ligado? E aí o Corinthians, ele acabou ali
tendo essa situação de jogar, tá ligado, mano? Por um bom resultado, tá ligado, mano? Já ganhando de 1-0. Ganhando o primeiro jogo por 1-0. E no segundo tempo, mais controlado. O Corinthians criou oportunidades até pra fazer mais gols, tá ligado? Do que fez. Conseguiu fazer o segundo gol, mas poderia ter feito o terceiro, quarto, quinto gol, assim, tranquilamente, tá ligado? O Corinthians, ele explorando o espaço, deu a bola pro rival e falou, mano, tá ligado? Vocês não vai passar. Eu não gosto disso, mano. Eu já deixei claro aqui que eu não gosto desse tipo de situação no jogo. Acho muito pouco, ainda mais pra um time como o Corinthians. Mas, cara, tá ligado, mano? Esse jogo, o importante era passar, mano, tá ligado? A gente sabe, mano, tranquilidade, a gente tá com uma confusão, assim, gigantesca, tá ligado, mano? A gente tá numa confusão fora de campo, assim, sabe, mano? Ridícula, tá ligado, mano? Ridícula mesmo. A gente não consegue se organizar, tá ligado? O extra-campo, fora de campo. A gente pode sofrer um transfer ban, tá ligado? Nos próximos dias aí, tá ligado? E o Corinthians tem que se organizar, tá ligado, irmão? O Corinthians tem que se organizar e não consegue se organizar, mano. Então, o Corinthians não consegue se organizar minimamente. Entendeu? Minimamente. Pra poder competir, tá ligado, mano? Pô, não consegue competir, irmão. A gente não consegue se organizar extra-campo pra competir. E então, mano, essa classificação, mesmo eu discordando do estilo de jogo, mano, o importante era classificar, tá ligado? Classificando. Nos 2 jogos, mano, o Corinthians foi melhor do que os caras nos 2 jogos. Ah, os caras estão chorando. Deixa os caras chorar, irmão. É deles, entendeu, irmão? Os caras não importa. Os caras poderiam ter ganho o jogo com 10 pênalti inexistentes, mas que foram marcados a favor dos caras. Os caras iam estar chorando e reclamando, tá ligado? Ia estar chorando e reclamando. Porque os caras é assim, irmão. Os caras choram o tempo inteiro, tá ligado? É um fato dos caras, tá ligado? Não é que eu tô querendo aqui me exibir, que eu tô querendo aqui fazer algo... que eu tô querendo aqui parecer alguém que eu não sou e tal, mano. É um dos caras, tá ligado, mano? Os caras é assim. Os caras reclamam de tudo, os caras choram de tudo. Os caras vão ficar assim, mano, tá ligado? Não é de hoje, mano. É um bagulho que faz tempo que é dos caras, tá ligado? E a gente ganhou, mano. Existe assim, mano, situações que a gente precisa somar, que é o fato do Corinthians ter alguns apagões durante os jogos, tá ligado, mano? E teve hoje também. Tô gravando pós-jogo, tá ligado? É 1h40 da manhã e eu tô gravando esse vídeo. Teve nesse jogo alguns apagões, mas o time conseguiu se recuperar o foco. Então, mano, tá ligado? Sendo o chato da parada, tá ligado, mano? O Corinthians precisa entender e recuperar o foco o mais rápido possível dentro das partidas e de preferência não perder esse foco, tá ligado? Dentro da partida. Manter sempre o foco dentro da partida. Assim esse time vai conseguir. Ponto positivo, mano, tá ligado? A gente tem um time que compete com qualquer outro time, tá ligado? Porque quando eu tava no 11 contra 11, a gente tava melhor, mano. A gente criou a primeira chance, a gente tava melhor. Eles não chutaram um gol o suficiente pra falar, eles assustaram a gente. Não, tá ligado, mano? Eles criaram quando estavam com 10, porque o Corinthians, tipo, relaxou, tá ligado, mano? Quando teve o jogador expulso dos caras, a gente relaxou, tá ligado? Então, mano, se a gente não relaxa, a gente não teria sofrido nenhuma finalização dos caras, tá ligado, mano? A gente teria feito algo melhor. Outra coisa que eu queria falar aqui, tá ligado, mano? Em relação ao elenco, cara. Assim, vamos lá, mano. Time do Palmeiras e do Flamengo, mano, não são times que tem caras decisivos, mano. A gente pode ir lá, e o Arrascaeta, e o... Mano, tá ligado? Não são, tá ligado? O Flamengo, o Palmeiras foi eliminado hoje pra Corinthians e Atlético Mineiro, mano, tá ligado? Ponto. E nem teve um jogador, assim, que foi extremamente decisivo do outro lado. O Hulk não decidiu hoje, o Memphis não decidiu, o Yuri não decidiu, tá ligado? O jogo foi decidido pelo coletivo, tá ligado? Os coletivos dentro de uma partida de Atlético e de Corinthians foram superiores nas duas partidas de mata-mata, tá ligado, mano? Então, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras não tem, tá ligado, mano? Caras que decidem todos os jogos, que decidem os jogos pra eles, que param, não sei o que lá. Eles têm coletivos
fortes, tá ligado? Que se destacam, tá ligado? O Flamengo se destaca por ter um coletivo forte ofensivamente, porque tem atacantes ali de linha ofensiva bons, tá ligado? Que consegue se posicionar bem, que consegue atacar espaço, que conseguem ser finalizadores e tal, e aproveitar as chances mesmo quando são mínimas dentro do jogo. E o Palmeiras um coletivo de modo geral, tá ligado? Os elencos, cara, por que eu falo isso? Porque, mano, a gente costuma depreciar o elenco do Corinthians. O elenco do Corinthians, ele não é um elenco ruim. Ele é um elenco que possui deficiências, tá ligado? A gente tem que ter isso. É um elenco que possui deficiências. E a deficiência? Lateral direita, lateral esquerda, a linha de zaga, tal. A gente tem ali, pra mim, do meio campo pra frente, no sistema que a gente joga hoje, com 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes, a gente tem condições de montar times e ter opções. Se a gente for modificar o sistema, a gente precisaria contratar pontas, tá ligado? Mas isso é numa eventual mudança de sistema, tá ligado? A gente mudar o sistema tático, a gente tem que mudar a forma que tem que contratar para jogar no sistema tático. A gente não tem pontas velozes. Eu canso de falar isso, que eu falo isso aqui com frequência absurda. E uma vantagem que esses times têm, o Flamengo e o Palmeiras têm, em relação ao Corinthians, é uma transição boa do sub-20 para o profissional. Nós temos um ótimo sub-17, que está sendo provado aí. O Corinthians é o terceiro colocado no Brasileirão sub-17. Sempre que pode estar disputando ali as Copas do Brasil, sempre está indo para as fases finais do Campeonato Brasileiro, tá ligado? Incomoda todos os times ali do Brasileiro, tá ligado? Mas o time do Corinthians acaba não conseguindo fazer desse sub-17, que é muito bom, virar um bom sub-20 e ainda pior, não consegue aproveitar esses jogadores do sub-20 no principal. Então o Corinthians ele tem um problema de transição para sua principal e última categoria do futebol de base e dali para o futebol principal, principal ali da categoria principal do masculino, tá ligado? Então o Corinthians ele tem esse defeito. Quando o Corinthians conseguir arrumar, nosso elenco vai ser menos deficitário do que a gente vê, do que a gente tem hoje, e um pouco mais parelho com elencos do Palmeiras e do Flamengo, mesmo sem a gente ter contratado grandes nomes. Porque primeiro a gente vai precisar contratar menos, como eles fazem, tá ligado? É só você pegar a lista de jogadores deles de hoje nem tanto, por cada hoje tava com menos jogadores da base, tá ligado? Mas o elenco deles, tá ligado? Em si, pô, não joga o Piquerez, vai jogar o Vanderlan, tá ligado? Não vai jogar os zagueiros, tem os zagueiros da base que jogam, costumam jogar, tá ligado? Tem o lateral direito, joga ali o Marcos Rocha ou o Giai, mas no meio campo, vários jogadores da base, o Alan, outros jogadores que tem ali, tá ligado, mano? Que são da base dos caras. Assim como os jogadores pro ataque, tá ligado, mano? Quando não joga o Flávio Lopes e o Vitor Roque, joga o menino da base deles, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tem que olhar que eles compõem o elenco deles com a base. Eles fazem um trabalho para isso. E a gente tá cobrando uma coisa do nosso elenco, baseado no elenco deles, de uma forma que os caras não fazem. A gente não consegue entender o que os caras estão fazendo, e a gente acaba ali fazendo algo que é oneroso ao clube, porque a gente tem uma situação ruim financeira que faz com que a gente gaste mais para poder contratar um jogador mediano, sem contar que o fato da gente não estar sempre brigando ali pelos títulos nos últimos anos, tá ligado, mano? Faz com que a gente, o jogador olhe e fale, mano, tá ligado? Mas se eu puder ir pro outro que tá brigando pelo título, eu vou. Então, mano, eu quero uma compensação maior pra ir pra vocês. Então, você gasta mais, tá ligado, mano? Não tô falando que isso aconteceu com o jogador A ou B, tá ligado? Eu tô dizendo que é a realidade. Acontece isso, tá ligado? Você acaba não tendo jogadores ali no atrativo dessa forma de títulos, mas você tem que tornar a vinda dele mais atrativa de outra forma. Então você gasta mais, você se envolve em momentos, você acaba tendo dívidas maiores, tá ligado? Pra poder contratar por conta disso, tá ligado? Você faz investimentos maiores que esses times por conta disso. E aí você tem que aprender a fazer do seu sub-20, tá ligado, mano? Do seu time ali do sub-20, um time que
que você vai pegar os jogadores e vem. Por exemplo, a ponta, tá ligado, mano? O Dieguinho é um ótimo ponta, cara, tá ligado? O Nicolas é um ótimo ponta. O Sub-17 ontem, eu vi outros dois ali, o Cauê. Cauê é qual, mano? Agora me deu branco o nome do garoto. Também ótimo jogador, tá ligado, mano? Você pode puxar esses caras pro time de cima. Você não consegue, você não tem um bom trabalho de transição. Quando você puxa, você não coloca pra jogar, empresta, com a desculpa do jogador pegar a experiência, ele não pega a experiência, volta e não joga, tá ligado? Então, tipo, cara, assim, é algo que o Corinthians tem que analisar e tem que se fazer melhor, tá ligado, mano? Então, é o que a gente tem que aprender com eles, com esses rivais, tá ligado? E não a gente ficar toda hora enaltecendo o elenco dos caras que são medianos, que a gente consegue competir. A prova disso foi essa eliminação. A prova disso é a eliminação do Flamengo pro Atlético, tá ligado? E, mano, tá ligado? É isso. A gente tem que olhar, observar e tentar fazer melhor com o que a gente tem. E não se desesperar e trazer qualquer um pra justificar a carência do nosso elenco, tá ligado? Por trazer qualquer um, jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, então esses caras é bom. Não é, mano, tá ligado? Os caras contratam muito jogador ruim, mediano. Só que a nossa fase é tão ruim que esses jogadores medianos com um trabalho minimamente decente, tá ligado? Que nem é super assim, porque os caras já estão pressionando lá, conseguem se destacar. Outro ponto, mano, é a torcida, tá ligado? Pô, os caras, assim... A gente passa um sufoco enorme, entendeu? Nos últimos anos, estamos sofrendo e tal. Os caras acabaram de vir do Mundial, foram quarta de final do Mundial, nem sei, mano, como foi. Ganharam dinheiro pra caramba lá no Mundial. Serviram de para os jogadores. Tal. Estão aí, entendeu? Voltando. Entendeu? O campeonato e já estão chorando. É por isso que eu falei pra vocês. A paz deles acabava quando a gente batesse neles umas 2, 3 vezes. Por quê? Nós ganhando deles, eles voltam a lembrar que o rival deles não é o Flamengo, tá ligado? O rival deles é nós. Nós ganhamos o Paulista, que ficou muito vivo na mente deles. Nós ganhamos semana passada, ficou muito mais vivo na cabeça deles. E nós eliminamos eles hoje, mano. Nós pegamos 5 anos deles e jogamos no lixo. Entendeu? Por quê? Porque o rival deles é nós, não é o Flamengo. Os caras podem falar o que quiser, tá ligado, mano? Pode chorar o que quiser na mídia. A realidade é essa, mano. Nós somos o rival deles. Eles não suportam, tá ligado? Perder pra nós, mano. Eles poderiam ter perdido pro Flamengo hoje, ser eliminado pro Flamengo. Não teria essa choradeira. Tanto que no ano passado eles foram eliminados pelo Flamengo, mano. E não teve essa choradeira. Saca? Esse ano não. Então, mano, tá ligado? Eles perderam pra nós, velho. Isso aqui vai ecoar muito. Isso aqui vai ecoar até o final do ano. Até o ano que vem. Até daqui a 10 anos os caras vão lembrar. Perderam pra nós. Tá ligado? Os caras vão remoer. Perderam pra nós. Ponto, tá ligado, mano? Então, tipo assim, mano. Os caras querem... Mano, não tem o que falar, tá ligado? Os caras vão remoer. E a torcida deles vaiando em campo, tá ligado? Vaiando jogar, o Abel ironizando, falando o que tem que querer, a gente tem que decidir o que vai ser, não sei o que lá, e pá, tentando minimizar, mas, mano, nada, tá ligado? Eles vão sentir, cara, que nós fizemos hoje é histórico, irmão. Nós ganhamos bem o jogo, tá ligado, mano? Nós merecemos ganhar. Tá, nós ganhamos dentro do campo. Os caras podem chorar à vontade. Nós ganhamos dentro do campo dos caras. Tá ligado? É isso, família. Tamo junto aí. Obrigado por tudo. Valeu. Segue a gente, se inscreve, curta, compartilhe. Tá ligado, mano? Ajuda a gente a estar cada vez melhor aí dentro da plataforma. E, mano, é isso. Valeu, família. Obrigado por tudo. Vai Corinthians e vai Corinthians, família.